Meus senhores, senhoras, companheiros, irmãos de movimento espírita, que Jesus nos abençoe, cumprimentando a cada um na pessoa do nosso amigo Luiz, agradecendo a deferência da Câmara Municipal, trazendo o abraço dos nossos companheiros do Estado de Goiás, em especial do presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Deimar Muniz de Oliveira, dizendo do carinho extremo que nós goianos temos pelo movimento espírita mineiro, em especial aqui de Uberlândia. O movimento espírita uberlandense muito contribuiu e contribui com o movimento espírita goiano. É um movimento tradicional, este aqui de Uberlândia, e os seus membros têm contribuído e colaborado desde longa data e há várias décadas na estruturação do movimento espírita de Goiás. Então nós temos um carinho profundo e uma gratidão que nós trazemos penhoradamente aos corações de todos. Realmente a data de hoje é significativa. Em todos os rincões do nosso país, comemorações se multiplicam, mas num agradecimento a Deus por ter nos permitido essa revelação materializada através de O Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova era em consonância à maturidade do planeta. O Espiritismo chega correspondendo ao amadurecimento das pessoas. Porque os temas tratados são de graves consequências. A doutrina espírita estuda questões que mexem profundamente com o íntimo de cada um de nós. O tema proposto, a reencarnação, é um deles. Compreender a reencarnação para a humanidade, ou reconhecer, saber da existência das vidas múltiplas, não é novidade para a humanidade em si. Na Índia milenar, o conceito de reencarnação é tão natural no meio do povo que as pessoas não discutem. No Tibete, há mais de 5.000 anos, a compreensão da reencarnação faz parte das tradições. O próprio cristianismo o aceitou até o concílio de Constantinopla no ano 300 da era cristã. Isso porque Jesus tratou do tema abertamente. E os evangelistas narram em várias passagens, sobretudo quando o Mestre Jesus encontra o doutor da lei, Nicodemos, e diz a ele que para que se pudesse alcançar os planos elevados da vida, haveria a necessidade de nascer, ou de renascer da água e do Espírito, querendo dizer que nós deveríamos repetir as experiências terrestres, tantas quantas fossem necessárias ao amadurecimento do Espírito. Nos círculos esotéricos, o estudo da reencarnação era tido como revelação máxima. E outras doutrinas templárias que guardavam conceitos das tradições egípcias
tem na reencarnação ponto fundamental para a compreensão da existência do homem na Terra. O que Allan Kardec fez com a publicação de O Livro dos Espíritos, em especial à altura da questão 164 de O Livro dos Espíritos, foi trazer ao vulgo, ao popular, abrir a todas as pessoas conhecimentos que eram apenas tratados nos círculos iniciáticos de doutrinas milenares. Kardec permitiu, trazendo a informação dos espíritos superiores, que todas as pessoas tivessem acesso a informações que eram guardadas como segredos tradicionais de determinadas seitas religiosas. Sobretudo quando Allan Kardec estuda o tema reencarnação. Porque as pessoas até a época acreditavam que a existência na Terra tinha uma única finalidade: o sofrimento. Nós nascemos para sofrer. Nós estamos aqui para padecer. Então, quanto maior o sofrimento, melhor a existência. Só que o homem sempre se revoltou contra o sofrimento. Porque a gente sempre se revolta com aquilo que a gente não compreende. Foi aí que Allan Kardec indagou aos espíritos qual é o objetivo da reencarnação. E os espíritos disseram, transformando a forma de compreensão da existência na Terra, que o grande objetivo da reencarnação é o progresso. Ninguém nasceu para sofrer, nós nascemos para evoluir. Então aí nós começamos a compreender a vida planetária com outro sentido. As experiências sucessivas, o que nós passamos, é o necessário para o nosso progresso. É o objetivo. O aperfeiçoamento do Espírito. E aí nós vamos repetir as experiências reencarnatórias para que a gente possa ir amadurecendo espiritualmente. Já que nós viemos de uma infância espiritual e ainda estamos transitando em faixas iniciais da verdadeira compreensão da nossa existência. Então ninguém nasceu para sofrer, nós nascemos para evoluir. E aí nós passamos a compreender a vida na Terra como uma oportunidade ímpar para o nosso espírito. É de se indagar. Por que então que nós não fazemos essa evolução ou esse crescimento na vida espiritual? Porque nós precisamos do corpo físico. Em função da nossa infância espiritual é a resposta. Nós não temos em nossa essência, na condição de espíritos em amadurecimento, muito contato ou naturalidade na vida de espírito. É como se na vida espiritual nós ficássemos como que algo perdidos, dizendo assim de forma mais genérica. O corpo representa uma tranquilidade para o espírito. E nós vamos ficando mais tempo no corpo físico ou mais tempo no mundo espiritual, de acordo com a nossa compreensão da existência espiritual. Porque de lá nós viemos e para lá nós retornaremos. Aliás, nós saímos da vida para a vida. Numa continuidade, nós não deixamos a vida jamais. Ora fora do corpo físico,
ora no corpo físico, mas numa linha contínua de vida. E aí nós precisamos vir ao corpo físico, porque é aqui que nós conseguimos manifestar as nossas emoções. O mundo espiritual, para muitos espíritos, ou para a grande maioria, que não está acostumada a permanecer equilibradamente no mundo dos espíritos, é um verdadeiro tormento. Basta um exemplo para nós compreendermos bem isso. Aqui nós temos a proteção do corpo físico para os nossos pensamentos. No mundo espiritual, os nossos pensamentos tomam vida. Basta a gente pensar que o objeto dos nossos pensamentos surge. Isso também acontece no plano físico, só que nós não vemos. Do outro lado da vida, os espíritos assistem os próprios pensamentos. Para nós termos uma compreensão desse impacto, basta você imaginar estar numa praça pública e todos os seus pensamentos sendo vistos por todas as pessoas. Alguém gostaria, em sã consciência, de ter seus pensamentos vistos ao público em geral? Talvez poucos de nós tivessem a serenidade para deixar os seus pensamentos expostos. Mas no mundo espiritual não é assim. Você querendo ou não, seus pensamentos surgem pela possibilidade que o chamado fluido cósmico universal permite, que é o de plasmar, materializar, tornar visível os pensamentos. Então, os espíritos muitas vezes não acostumados com o mundo espiritual se assustam. Aqui, se eu quero um livro, eu tenho que ir lá buscar o livro e trazer para junto de mim. No mundo espiritual, basta eu pensar no livro que ele surge. Então, uma pessoa, por exemplo, que desencarne e tenha medo de um leão, o medo faz você pensar no objeto. De repente, o leão surge na sua frente. Se a pessoa morre achando que vai para o inferno, de repente ela se vê no local que ela acredita, com o dito cujo, empunhando um tridente para lhe perturbar. Isso são imagens mentais. Aqui também acontece isso, só que nós não vemos, os videntes veem. E também os espíritos desencarnados. Aliás, nós somos acompanhados por entidades desencarnadas em função dos pensamentos que nós alimentamos. Porque elas são atraídas magneticamente pelos pensamentos e emoções. André Luiz chega a dizer, numa das suas obras, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que nós caminhamos pela rua como se tivéssemos uma tela de televisão, uma tela de cinema no alto da cabeça. Então nós vamos caminhando e os nossos pensamentos vão adquirindo vitalidade. A pessoa chega do outro lado da vida, envolvida pela ideia do medo, envolvida pela ideia do remorso, do arrependimento. E, segundo os espíritos, não há juiz mais severo do outro lado do que a nossa própria consciência. A grande revelação depois desta vida, na vida espiritual, é nós nos depararmos com a nossa própria consciência. E é aí que o indivíduo se perturba. Porque é um encontro consigo mesmo, com a realidade, que muitas vezes a pessoa tentou fugir por muito tempo, que ela se desajusta, se desarmonia. E uma outra coisa,
Isso narrado por Francisco Cândido Xavier. Ele diz que o maior arrependimento que os espíritos têm, ou uma das causas de maior remorso do outro lado da vida, depois da desencarnação, é a ideia da perda de tempo. O que mais pesa é a consciência de que passou pela vida e perdeu tempo. E Chico Xavier, numa das suas entrevistas, quando ele estava com mais de 80 anos de idade, já tendo publicado mais de 400 livros, o repórter pediu a ele que fizesse um balanço da sua vida. E ele respondeu singelamente que o que mais lhe pesava na existência era a consciência de ter perdido muito tempo na vida. Isso de um médium que doou-se integralmente à causa do bem. Ele sentia que havia perdido muito tempo. E completa a resposta. Ele diz que de todo o tempo que ele tinha consciência que havia perdido, ele perdeu muito tempo desse tempo prestando atenção naqueles que o criticavam. É o despertar de uma consciência espiritualizada em alto grau. Então, os espíritos nos informam que a consciência da perda de tempo é o que mais pesa, passar pela vida e perder tempo. Porque de lá, a gente passa a ter uma compreensão diferente da realidade. Nós não estamos envolvidos pela ilusão do corpo físico. E a gente então reconhece, pela nossa própria consciência ou vontade, de que deveria ter amado mais do que amou, que deveria ter perdoado mais do que perdoou, de que deveria ter tido mais paciência do que teve. Isso pesa na economia da consciência. Então a gente pede a Deus, a gente suplica ao Pai para voltar ao corpo físico e recuperar o tempo perdido. Então, quando nos é permitido, porque existem algumas encarnações que são impostas ou sugeridas, a gente participa do nosso projeto reencarnatório. E é muito comum a gente pedir para que na vida seguinte, tentando recuperar o tempo que perdeu, que a gente se depare com as situações que nós fugimos ou falhamos, principalmente dentro de casa. E a gente vai criando, num planejamento com os espíritos superiores, aquela vida na Terra que seria adequada ao nosso crescimento espiritual. A gente então começa a pedir: olha, meu Pai, me permita voltar à Terra, e dessa vez eu vou vencer. E para isso, eu quero que o Senhor coloque dentro de minha casa todos os meus inimigos, porque dessa vez ou vai ou racha. É muito comum o guia nos orientar: você dá conta? Do lado de lá a gente dá conta de tudo. Está louquinho para reencarnar. E a gente pede mais. Olha, eu quero que o Senhor me faça uma gentileza, meu Pai. Me dê dificuldade financeira. Porque a hora que a coisa estiver terrível, não tem dinheiro nem para separar, porque não dá conta de pagar a pensão. Então tem que amargar até o final da reencarnação. Você dá conta? Dou. Mas, não, a gente faz tudo, né, do outro lado. Eu quero que o Senhor me dê uma perna manca, porque não dá nem para caminhar com facilidade. Eu vou depender das pessoas. Aí a gente reencarna naquele ideal de crescimento espiritual.
num lar apropriado ao nosso amadurecimento. E de repente começam, né, a reencarnar os desafetos, quem a gente deixou pela caminhada. Quando de repente reencarnou todo mundo, é hora da gente fazer outro tipo de prece. A gente olha para o céu e fala, meu Deus, me tira daqui. Parece que reencarnou aqui em casa, todos os meus inimigos reencarnaram aqui, mas reencarnou mesmo, você pediu. E eu queria ter dinheiro, eu queria sumir. Não queria me achar. O dinheiro não dá. E para piorar ainda tem essa perna, mão, que eu tenho que ficar puxando. Então a gente começa a incorrer nos mesmos erros da vida passada. Porque a gente se esquece. Aí as pessoas perguntam, mas não seria adequado então a gente se lembrar do projeto reencarnatório que fez? É muito delicado. Aliás, a compreensão mais moderna da reencarnação, ou os estudos modernos da reencarnação, que chegaram nos meios científicos, vieram através de experiências de regressão de memória. Quando terapeutas como Brian Weiss, americano, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele fez regressão de memória e foi chegando à infância. E verificou que existia uma lucidez muito grande nas recordações do paciente. E chegou até a vida intrauterina. E quando ele pensou que deveria parar na vida intrauterina, ele avançou. E todo mundo novo surgiu nas expressões do paciente. O paciente entrou para a vida anterior. E isso foi confirmado por dados. Hoje a reencarnação é estudada nos meios acadêmicos. Não é? Inclusive, materialistas fazem regressão de memória. Porque a reencarnação não é uma compreensão necessariamente espiritualista, no sentido da palavra, mas de consciência de vida material. Então existem terapeutas que utilizam, psicoterapeutas que utilizam essa modalidade, que não são necessariamente religiosos, espíritas, ou que defendam uma religião específica. E aí nós perguntaríamos, não seria desejável recordar? Emmanuel, através de Chico Xavier, aconselha que não. Porque muitas vezes, se nós nos lembrássemos do que fomos ou fizemos em vidas anteriores, nós poderíamos cair em dois desequilíbrios. Ou recordar a paixão tresloucada do passado, ou relembrar o ódio que deveria ficar esquecido. Porque os pais, quando beijam os pés dos filhos recém-nascidos no berço, longe estão de imaginar quem foi aquele espírito que estaria habitando o corpo. E se soubesse de chofre, poderia se desestruturar. Então o esquecimento é uma bênção. Mas basta que a gente faça um leve esforço, observando as nossas tendências e facilidades ou dificuldades, que nós verificaremos o que é que nós fizemos ou que nos atraiu em vidas anteriores. É por isso que nós estamos aqui, para recuperar o tempo perdido. Daí a reencarnação ser uma bênção. Mas se nós não tivermos uma visão transcendente da vida, nós continuaremos reclamando. A reencarnação se consagra em dois aspectos. Primeiro, nas diferenças sociais. É aí que nós temos a prova mais contundente da reencarnação. Porque nas diferenças sociais que nós vemos a oportunidade de espíritos transitando da vida com facilidade para a vida em dificuldade. E o outro aspecto é na vida doméstica. Há um livro muito bonito, psicografado por Chico Xavier, chamado Leis de Amor, em que Emmanuel responde a uma série de questões relacionadas à reencarnação e à família. Indagam a Emmanuel, através de Chico Xavier, quem foi na vida passada
o esposo que hoje é infiel, é irresponsável e intolerante. Emmanuel diz, através de Chico, que o esposo desatinado de hoje é o amante da vida passada, que nós abandonamos e que levamos para o desequilíbrio. E a esposa que cobra excessivamente é a questão seguinte. Emmanuel diz que a esposa excessivamente exigente da atualidade é a mesma esposa, muitas vezes, que na vida passada ficou no esquecimento e no abandono. E o filho desorientado, quem foi na vida anterior o filho desorientado desta existência? Foi o amigo, diz Emmanuel, que nós seguimos com ele na viciação, no desequilíbrio e no erro. E a filha desatinada de hoje, Emmanuel diz, que muitas vezes a filha desatinada de hoje foi a jovem, que nós contribuímos para o desequilíbrio, para a loucura, e que volta ao cenário doméstico, todos eles, para transformar o ódio em amor, a antipatia em simpatia. Nós estamos vivendo uma era nova. A era atual é a era da espiritualidade. Os meios acadêmicos têm estudado muito o modelo social. Porque verificou-se que a vida como nós temos levado, apenas voltados para as conquistas materiais, não trouxe paz e felicidade ao homem. Nem a mulher, viu? Porque nós vivemos num ambiente de excessivamente consumo. Nós queremos conquistas e mais conquistas. E quando nós atingimos a conquista, é muito comum a gente entrar em depressão, em ansiedade, em pânico. Porque estabelecemos uma meta e atingimos e depois não conseguimos ver além. Ou então, quando nós estabelecemos uma meta e não conseguimos atingir, a gente também costuma entrar em depressão, em ansiedade. Essas são as doenças da era moderna. Depressão, ansiedade e pânico. Fruto de uma falta de compreensão da necessidade da vida na Terra, da reencarnação. Então os estudiosos, aí capitaneados por Fritjof Capra, num livro muito interessante chamado A Teia da Vida, quando ele mostra que nós precisamos colocar na nossa existência uma nova espiritualidade. É esse despertar para a reencarnação que nós estamos levando. Aproveitar adequadamente o tempo na Terra. E não existe símbolo melhor para discutirmos essa questão de conquista ou de encontro da espiritualidade do que o exemplo de Siddhartha Gautama, o Buda, que tem sido estudado nos meios psicológicos como emblema do despertamento para a espiritualidade. Gautama nasceu num palácio na Índia e foi criado pelo pai para assumir o posto político e militar. Foi poupado de toda a interferência do mundo, porque o pai tentava para ele uma vida voltada para os estudos e desligado dos problemas do mundo. Mas como todo jovem, ele com 16 anos de idade, tinha muita curiosidade. Siddhartha não saía do palácio. Ele passeava pelos extensos jardins, mas não saía do palácio. E foi ficando cada vez mais curioso. E conseguiu convencer um serviçal a levá-lo para o ambiente extramuros. Ele queria conhecer a cidade. Ele só conhecia das narrativas dos seus preceptores. Foi então
que, segundo a mitologia em torno de Buda, ele saiu 4 vezes do palácio. Em cada uma das suas saídas, ele teve uma iluminação, um insight. Ele começou a se conhecer em cada uma das suas saídas. A primeira, quando ele sai ladeado por um auxiliar, a primeira pessoa que passa diante dele foi uma pessoa idosa. Ele viu a velhice. Dizem os seus biógrafos que Siddhartha voltou para o palácio velho. Na segunda saída, ele viu uma pessoa doente. Quando ele voltou para o palácio, ele voltou doente. Na terceira saída, ele viu a morte. Ele viu uma pessoa morta na rua e começou a morrer intimamente. Essas 3 situações trouxeram uma consciência de vida que o angustiou. Ele não suportou mais a vida intramuros. E na 4ª visita que ele fez, ele viu uma pessoa cabisbaixa, que trajava uma túnica laranja, mas que representava uma paz. Era um monge. Ele perguntou: quem é aquele homem? É um monge, disse o seu auxiliar. Ele respondeu ou reflexionou: eu descobri agora o meu verdadeiro sentido na vida. E saiu do palácio e buscou um monastério. Ficou ali vários anos, mas ele percebeu também que conquistar a espiritualidade isolado do mundo não era a resposta. Foi então que ele deixou o monastério e buscou a árvore Bodhi, ou árvore da sabedoria, e ali enfrentou Mara, a deusa das ilusões, que começou a tentar Siddhartha de todas as formas. Primeiro através do medo. Ela desferia flechas, mas ele em meditação profunda, e aí entra o aspecto mitológico, transformava aquelas setas em flores que lhe caíam aos pés. Depois foi a vez da sensualidade. Ela enviou 3 ninfas que dançavam em torno dele, tentando demovê-lo da sua meditação. Elas cansaram, porque Siddhartha havia transcendido a própria compreensão de sexualidade. Depois foi a tentação do ouro, quando ofereceu a ele o poder temporal. Siddhartha venceu, saiu dali e caminhou pelo mundo levando a nova doutrina. Quando ele saiu de sob a árvore Bodhi, ele foi conhecido como o desperto, o iluminado, o Buda. E trouxe a grande doutrina oriental, que no seu cerne está o princípio maior, que é o chamado caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Siddhartha tem sido estudado, porque nesse modelo de vida que nós levamos, nessa compreensão de reencarnação, nós precisamos nos despertar, vencer as ilusões. André Luiz, no livro No Mundo Maior, tem uma frase belíssima. Ele diz: abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Nós precisamos acordar para a realidade da vida. E nesse despertamento nós precisamos encontrar a espiritualidade na sua essência. E espiritualidade, em último sentido, é o que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, numa mensagem ímpar chamada O Homem no Mundo. Quando os Espíritos dizem a Allan Kardec
que nós deveremos viver do mundo segundo as condições do mundo, até mesmo dedicando atenção às frivolidades. Essa expressão é utilizada no Evangelho por Allan Kardec. Mas tudo que nós fizermos, antes elevemos um pensamento a Deus e depois agradeçamos a Ele por termos realizado aquela ação. Quando nós fizermos isso, nós estaremos nos espiritualizando ainda encarnados. Não é que a pessoa deva viver em constante oração, diz o Evangelho, mas em manter-se em contato pleno com o Pai, todos os instantes. Aí nós nos espiritualizamos ainda encarnados, porque nós vamos compreender a realidade da vida materna e não ficarmos envolvidos com as ilusões. E a principal ilusão com a qual nós nos envolvemos é interessante, é com as nossas próprias emoções. Os estudos mais modernos têm mostrado que nós comumente somos guiados pelas nossas emoções e nos confundimos a partir disso. Porque o ser humano é um ser eminentemente social. Nós não conseguiríamos jamais viver fora de sociedade, mas temos as maiores dificuldades para viver em sociedade, em função das nossas emoções. Porque nós nos esbarramos nas emoções do próximo, porque na verdade elas são reflexo das nossas próprias emoções. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, mostra isso. Nós somos escravos das emoções. E é muito comum nós criticarmos comportamentos alheios que, se bem observarmos o motivo das nossas críticas, fizermos uma análise desapaixonada ou uma autoanálise, nós verificaremos que nós criticamos muito nas outras pessoas atitudes que constituem muitas vezes ações que nós desejaríamos realizar e não realizamos. Nós costumamos reconhecer nas outras pessoas e criticamos condutas e comportamentos que são bastante semelhantes às nossas emoções ou tendências. É o que a psicologia chama de projeção. A gente costuma ver muito nos outros as nossas próprias sensações. Só que nós não percebemos isso, porque nós não nos conhecemos. Então guardamos mágoa há muito tempo, guardamos ódio longa data, porque nós somos escravos das emoções. Principalmente com relação às nossas próprias ideias. O nosso maior apego não é interessante com relação aos objetos que nos cercam, mas os nossos próprios pensamentos. Eu conheço pessoas apegadíssimas às coisas. Pessoas que são apegadas a vasos de flores, a objetos. Nós temos uma amiga que é espírita, ela é tão apegada a uma roupa que ela disse que quando desencarnar quer ser enterrada com aquela roupa. Porque a primeira vez que ela manifestar na reunião mediúnica, ela quer estar com aquela roupa que ela acha linda. Mas o maior apego é em relação aos nossos pensamentos. Nós abrimos mão de muita coisa, mas não da nossa própria opinião. É por isso que nós nos distanciamos das pessoas. Nós nos atritamos dentro de casa, no ambiente de trabalho, porque nós não aceitamos abrir mão das próprias opiniões. E ficamos guardando as emoções por longa data. Tanto é verdade que certa vez, conversando com uma outra companheira, ela nos contou um caso que nós fomos às lágrimas com ela. A situação era de tamanho sofrimento que ela realmente conseguiu nos emocionar. E lá pelas tantas da conversa, mais de uma hora, em que ela já estava
dizendo todo aquele drama, nós tivemos o cuidado e perguntamos quando foi que aquilo aconteceu. Ela disse que tem 40 anos. Ela estava chorando por um problema de 40 anos. Nós ficamos parados nas emoções. Eu tenho um amigo que não conversa com o irmão há 20 anos. Um dia eu não aguentei, perguntei a ele por quê. Eu falei, não me lembro, mas ele fez algo muito ruim comigo. Eu jamais vou conversar com ele. Nem se lembrava mais. Agora, não há exemplo maior do que a obnubilação do pensamento pela emoção, do que ver um casal apaixonado. Aliás, não há nenhuma ligação consciencial entre paixão e razão. Aliás, são totalmente dissociados. É por isso que a gente não deve tomar nenhuma decisão quando está nervoso, irritado, porque a gente erra no julgamento. A emoção toma a razão. Então, eu trabalhei vários anos de hospital psiquiátrico e via muito pacientes que tomavam medicamento por orientação médica de uso contínuo por longa data. Bastava ele arrumar uma namorada que ele parava de tomar o remédio. E a gente, por que você parou? Eu já me curei. O que aconteceu? Eu arrumei uma namorada. Então a pessoa apaixonada, ela se engana nas suas emoções. Foi por isso que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo Namoro, ele disse que há um período no namoro que pode ser intitulado como doce encantamento. Emmanuel fala de forma poética, ele fala que é uma suave obsessão. Você fica tão apaixonado que não percebe quem é o outro. Se percebesse, não casaria. E isso é de propósito. Você só vai descobrir quem é o outro depois que casa. São os casamentos provacionais. Então, o casal apaixonado é um exemplo máximo da falta de razão. Você olha, acha tudo lindo. Pode estar chovendo numa segunda-feira, às 6 horas da manhã. Ai, que dia maravilhoso. Porque está apaixonado. Mas quando a paixão some, entra em depressão. Pacientes como esse que nós narramos, voltam em cargas medicamentosas mais graves, fruto da emoção, que causa o rompimento ou a consciência depois da paixão. Nós precisamos compreender as emoções para conviver com elas e não sermos levados por essas emoções. E aí conseguirmos aceitar a presença da outra pessoa. A gente é tão exclusivista que nós precisamos estar em comunidade, mas a gente faz tudo para ficar só. Isso a gente percebe muito também em situações simples do dia a dia, por exemplo, entrar no elevador. Parece que quando a gente entra no elevador e tem alguém lá dentro, é terrível. Você desagrada a pessoa. Não sei se vocês já enfrentaram essa situação, de você estar correndo para tomar o elevador e ele vai fechando. E a pessoa que está lá dentro não faz nada para segurar a porta aberta. Aliás, ela fica assim olhando para você, será que ela vai chegar? Será que ela não vai? E fica torcendo para você não chegar. E aí a porta vai fechando e você vê aquele sorriso largo no rosto, bem feito, você não deu conta. Porque a gente quer ficar sozinho. Pior parece quando você entra. Aí a pessoa fecha a cara, nem olha para sua cara. Você fala bom dia, ela não responde. Dá vontade de você falar assim, meu primeiro dia de condicional, dá vontade de fazer tanta coisa, só para irritar o próximo. Porque na verdade a pessoa quer ficar só. E nós também. Então, nós precisamos compreender a necessidade da vida em comunidade. Para que a gente se desperte antes que a dor venha nos acordar. Porque se a gente não despertar por conta própria, nós somos convidados. Como foi o caso de um amigo nosso, que em Goiânia enfrentou uma situação gravíssima. A situação que ele passou foi tão séria que foi noticiado no Jornal Nacional e nos jornais de maior circulação por todo o país.
no jornal de circulação, nos maiores jornais de circulação por todo o país. O filho de 14 anos de idade saiu para a aula de educação física. E ali, na quadra, os colegas fizeram um círculo e colocaram-no para brigar com outro colega, também menor, mas mais velho que ele. O colega mais velho deu um golpe fulminante de taekwondo. O menino morreu na hora, diante de todos os colegas. Isso foi noticiado, foi discutido. Uma criança que sai de casa para a escola e morre diante dos colegas. No gesto extremo de violência. A família se desestruturou. Embora espíritas, mas eles enfrentaram aquela situação no início com a maior dificuldade. Embora o pai desse notícia, ou nas entrevistas, dissesse que não tinha ódio daquele menino, ele compreendia que era falta de educação no lar. Mas a dor era imensa. E eles somente foram consolados quando, na insistência da frequência ao centro espírita, eles receberam a notícia do filho. E o filho, através do médium, fazendo questão de se identificar aos pais, foi descrevendo-se e descreveu um amigo do pai que estava com ele, que o pai nem se lembrava desse colega de juventude. Ele disse: olha papai, eu estou com fulano de tal, e disse o nome dele, para se identificar. E quero dizer ao Senhor, papai, que o Senhor tinha razão. Ele se referia aos conselhos que o pai sempre dava, para que ele fugisse de toda situação de agressividade ou de briga. E depois falou à mãe. Ele disse: olha mamãe, eu agora estou saindo arrumadinho. E não como eu saía de bermudão e camiseta muito larga, e tênis desamarrado como saem os jovens comumente. A vovó, e disse o nome da avó. A vovó está aqui do meu lado e ela sempre me traz de forma bem trajada. Mas eu queria te dizer mais, mamãe. Eu queria te pedir, mamãe, para que a senhora não chorasse mais. A senhora se lembra, mamãe? Era noite de Natal, a senhora saiu na varanda, olhou as estrelas e disse: ah, Flavinho, meu filho, se você estivesse aqui, meu filho. A senhora disse isso com as lágrimas que lhe banhavam a face. Eu estava ali, mamãe, eu te beijei. A senhora se lembra que parou de chorar? Pois é, foi no instante em que eu te beijei. Eu queria te pedir para que a senhora não chorasse mais. Porque nós estamos juntos, embora o afastamento do corpo físico. É a compreensão que a dor nos faz da realidade reencarnatória. Nós precisamos amar as pessoas. Há uma frase belíssima que eu não me esqueço de Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse certa vez que nós não poderíamos permitir que as pessoas saíssem de nossa presença sem se sentirem melhores e mais felizes. Eu vou repetir para fixar. Nós não podemos permitir que as pessoas saiam de nossa presença sem se sentirem melhores e mais felizes. E aí que nós vamos aproveitar o tempo reencarnatório para fazer da vida uma bênção para nós e para as outras pessoas, até que nós possamos atingir o estágio como o do médium Francisco Cândido Xavier, nas reencarnações sucessivas, e de toda a beleza da vida de Chico. Dizem os amigos mais próximos que o Chico homem era maior que o Chico médium. Porque o Chico médium foi
inigualável, o maior médium de todos os tempos. Deu provas incontestáveis da imortalidade da alma e da reencarnação. Mas o médium Chico Xavier, na sua dimensão de ser humano, de homem, era ainda maior, porque ele era incapaz de odiar, ele amava incondicionalmente. Por isso se diz assim. E de todos os períodos da vida do Chico, nós gostaríamos, homenageando também esse médium mineiro, que completaria esse mês 97 anos de idade, um trecho que nos foi narrado por um de seus biógrafos, Adelino da Silveira, numa conferência que Adelino fez em Goiânia, que nós vamos reproduzir segundo a nossa compreensão. Adelino disse que conviveu com o Chico por mais de 30 anos. Colheu do Chico todas as respostas possíveis, anotou tudo e tem publicado em livro. Mas certa vez, ele estava na casa do Chico. Os senhores se lembram que o Chico, ao desencarnar agora, estava indo à casa espírita da prece. Mas ele teve um tempo muito grande que ele ficava em casa, atendendo as pessoas. O Chico fazia isso porque ele gostava demais de atender as pessoas. Ele nunca gostou de se afastar das pessoas. Então ele abria a casa uma vez por semana para atender as pessoas. Naquela noite, em torno da casa do Chico, haviam mais de 3.000 pessoas no quarteirão. O Chico estava adoentado e começou a atender as pessoas mais ou menos 8 horas da noite. Quando foi perto da meia-noite, o Chico parou, olhou para o Adelino e perguntou assim: eu não entendo, meu filho, por que essas pessoas todas vêm aqui? O Adelino que levou um susto. Primeiro que o Chico nunca tinha feito uma pergunta para ele. Segundo, uma pergunta de uma resposta óbvia, né? Ué, Chico, por causa de você seria a resposta. E ele foi dar essa resposta. Mas quando ele foi dar essa resposta, ele se lembrou da humildade do Chico. E ele quase que não responde, porque não queria ofender o médium. Mas veio uma ideia e ele deu uma resposta impensada. Ele falou assim: ah, Chico, essas pessoas todas vêm aqui porque elas querem encontrar Jesus. O Chico balançou a cabeça assim, continuou cumprimentando as pessoas. E foi ele que ficou meditando naquela resposta impensada. Ele falou: sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Todas as vezes que uma pessoa se aproxima da casa religiosa, é porque ela quer encontrar Jesus. E ficou meditando nisso, olhando o Chico naquele esforço. E o Chico, de tanto beijar as mãos das pessoas, naquela noite, ele estava com o lábio ressequido e rachou. E foi ficando assim, uma marquinha de sangue nas mãos das pessoas. Porque era o Chico que beijava a mão da gente, a gente retribuía por educação. O senhor se experimenta beijar 3.000 mãos numa noite, que você vai entender a luta do médium. E doente, hein? Então, quando ele estava ali, já perto das 3 horas da manhã, diz o Adelino, que olhou para a fila e falou assim: bom, agora mais ou menos 1 hora essa fila acaba. 3 horas da manhã, o Chico ali cumprimentando, beijando as mãos de todo mundo. O Adelino não aguentou, ficou penalizadíssimo e virou para o Chico e perguntou: Chico, eu não entendo, por que é que você beija as mãos de todo mundo, Chico? O médium parou, olhou para ele e disse: ah, meu filho, é porque eu não consigo me abaixar para beijar os pés deles todos. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o Sr. Adalto, do Centro Espírita O Creio do Senhor, e da Livraria Espírita Chico Xavier, para trazer uma surpresa ao público presente.
Boa noite a todos. A Livraria Chico Xavier acabei de falar. Aliança Municipal Espírita promoveu sorteio de 30 livros dos Espíritos em comemoração ao 60º do Livro dos Espíritos. No salão foram distribuídos 30 mensagens da cor rosa, intitulada Presença de Deus. No verso dessa mensagem, quem tiver com carimbo da Livraria Espírita Chico Xavier, pode passar ali na feira do livro e pegar um livro. Desejo boa sorte a todos. E não precisa ser agora, vai ter um livro ali para todo mundo. E podem esperar o encerramento da palestra. Obrigado. Gostaríamos de convidar agora, para a prece de encerramento dessa noite, o senhor José Alberto Cajá, presidente do SEM.